vamos ver aqui as causas suspensivas do contrato de trabalho. Então, deixa eu só pegar aqui onde a gente parou. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho, por gentileza. Suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, a gente falou das regrinhas, saber a diferença, a regra dos 2 S's, ver a diferença aí. Eu estou compartilhando a tela com vocês ou não? Não, acho que tem que compartilhar aqui. Não, professor. Não, estou não. Agora vou compartilhar. Agora está aqui. Vocês não vendo, agora sim. Perfeito. Então, a gente falou o seguinte, primeira regra é colocar a regra aí dos 2 S's para decorar, suspensão sem trabalho, sem salário, interrupção sem trabalho, porém com pagamento de salário, ver se há disposição legal efetivamente tratando do assunto, ok? Se há legislação a respeito dele, se há, tem que aplicar a legislação, se não há, prevalece o negociado sobre o legislado que ficou acordado aí em contrato de trabalho, e a gente abre essa segunda parte da aula falando efetivamente aí de suspensão do contrato de trabalho. Então, voltando para cá, ao contrário da interrupção contratual, onde o obreiro não presta serviço, mas recebe salário, aqui temos sustação ampla e bilateral do contrato de trabalho, de modo que não há nem prestação de serviços, nem pagamento de salário. Nesses casos, não há pagamento de salário. E, como regra geral, não se conta tempo de serviço ou se recolhe FGTS. Lógico, não há encargo, tá? Faltas não justificadas. As faltas não justificadas implicam um desconto do salário e, por isso, se enquadram como suspensão do contrato de trabalho. Então, faltas não justificadas, tá, implicam no desconto do salário, isso se enquadram como período de suspensão. Sem trabalho, faltou injustificadamente, sem trabalho, sem o correspondente salário. Intervalos não remunerados. Os intervalos, em geral, não são remunerados, por isso representam suspensão contratual. Cita-se o exemplo do intervalo interjornada, de no mínimo 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre 2 jornadas de trabalho. CLT, artigo 66. Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. A gente já estudou intervalos e a gente viu que tem um intervalo intra-jornada, que é dentro da mesma jornada, no qual estabelece no mínimo 1 hora para intervalo de descanso e refeição, e nós temos um intervalo interjornada, ok? Que é o intervalo entre uma jornada e outra, que efetivamente deve ter no mínimo 11 horas. Isso acarreta suspensão do contrato de trabalho. Greve, ok? Vocês viram que a gente viu a greve lá na interrupção, estamos vendo greve aqui na suspensão. A lei de greve ressalta que os dias de paralisação, deixa eu só ver aqui quem está com... Ativar o de todos. Um minutinho, ativar mudo, pronto. A gente já viu que a lei de greve está lá na interrupção e efetivamente está aqui também na suspensão. A lei de greve suspende o contrato de trabalho. Lei 7783 de 89. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser registradas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Entretanto, caso haja negociação, abonando, pagando os dias parados, estaremos diante de interrupção do contrato de trabalho, pois houve o pagamento de salário. Por isso que a gente tem que ver se a greve é abusiva ou não, se ela, por isso que ela cabe nos dois, se ela é interruptiva ou se ela é suspensiva, tá?
qualquer violação à Lei 7783 de 89, que trata do direito de greve, ok, acarretará a suspensão do contrato de trabalho e sem salário, ok? Mas podemos, pela justiça, ter declarado aí a greve, né, como um direito legítimo e ser uma causa efetivamente interruptiva do contrato de trabalho, ok? Ou seja, sem trabalho, porém com pagamento do salário. Tá? É o que eu disse aqui, havendo negociação, abandonando os dias parados, estaremos diante aí de uma interrupção do contrato de trabalho. Aqui a gente volta lá, ó, falamos do afastamento previdenciário por doença ou acidente, tá? Aqui, maior que 15 dias, maior que 15 a 16 dias, tá? Então, é a mesma situação fática. Vocês vejam que no primeiro dia a gente tem aí a interrupção, depois do 16º dia em diante nós temos a suspensão do contrato de trabalho. Caso a incapacidade do empregado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitacional supere os 15 dias supere os 15 dias consecutivos, ele fará jus ao benefício previdenciário, auxílio-doença, e com isso o empregador deixa de ser obrigado a pagar os salários, o que caracteriza a suspensão contratual. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei. Tá? Aqui, inclusive, a grande discussão do nosso trabalho, entendeu? Nós vamos tratar com as duas situações, né? Eu não tenho conhecimento médico, mas isso que o vírus fica incubado por 14 dias, então, vejam só, até o 15º, parece que o vírus descobriu até isso, né? Brincadeira, entendeu? Até o 15º a gente está falando de interrupção, 16º de suspensão. Ontem veio uma pessoa aqui no escritório que teve Covid, ela ficou 31 dias entubada, 31 dias, perfeito? E veio discutir o contrato de trabalho dela. Então, nesta linha de auxílio-doença, que no caso da Covid equipara-se a acidente do trabalho, vocês vão ver aí efetivamente a decisão do Supremo, tá? Vejam que, com certeza, né, teremos muita discussão judicial a respeito disso. Se deve haver o pagamento do salário ou não. Se efetivamente deve haver o pagamento da pensão mensal vitalícia ou não. Se deve haver o pagamento do direito material ou não. E tudo isso será levado efetivamente ao Poder Judiciário. Então, qualquer coisa ligada à Covid, para nós, interessa muito de perto. Perfeito? Porque a todo momento as peças processuais que a gente anda elaborando aqui no escritório, a todo momento elas estão sendo refeitas. Eu ainda não consegui chegar numa ação padrão. Tá, mas vou atualizando com os dados, né? Cada coisa nova que a gente vai recepcionando, eu vou enxertando na ação e deixando ela mais clara. Perfeito? A gente teve a MP 927, depois teve a decisão do Supremo essa semana passada, né? Semana passada, e olha que a semana passada teve feriado na sexta-feira. Então, tudo isso a gente vai vendo se é causa interruptiva, se é causa suspensiva, para eu fazer uma análise do que eu tenho que pleitear na ação. E agora a gente está vivendo um mundo de adoecidos, né? Então, essa é a grande problemática. Então, falaremos muito disso, tá? Então, se o segurado, a partir do 16º dia do afastamento, ao segurado, ao empregado, a partir do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrega do requerimento. Se entre o afastamento e a data de entrega do requerimento decorrerem mais de 45 dias, tá? Desde que cumprido o período de carência. Não podemos nos esquecer, hein, amigos, que esse vocês devem difundir esta ideia às pessoas, pelo amor de Deus, tá? Para você ser beneficiário da Previdência Social, perfeito, a gente tem um período de carência. Então, você tem que ser segurado da Previdência Social. Para quem exerce
atividade informal e não faz contribuição para a Previdência, você não é segurado da Previdência Social, hein? E a gente tem um período de carência, mesmo pagando, tá? Um período de carência que é exigido por lei, para ter direito ao benefício, em especial ao auxílio-doença. Então, diante desta pandemia, que eu não estava entendendo o texto abaixo, não li na íntegra, não podemos esquecer isso. E também não podemos nos esquecer de difundir para as pessoas, tá, o período de graça. O que é o período de graça? É quando a pessoa contribuiu para a Previdência Social e agora, efetivamente, com a demissão, né, ela para de contribuir para a Previdência Social. Então, a Previdência, como é um despedimento involuntário, ela espera um tempo, tá, para que a pessoa efetivamente perca a sua qualidade de segurado. Tá? Ela perca a qualidade de segurado. Então, efetivamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que não tenhamos problemas aí de pessoas que não atingiram o período de carência e não vai ter o direito ao benefício, mesmo tendo a qualidade segurada, e outros, tá, que foram demitidos e não continuaram contribuindo para a Previdência Social, passou-se o período de graça e perdeu a qualidade segurada. Perdendo a qualidade segurada, lamento dizer, ok? Não há o que se fazer, entendeu? Teremos sérios problemas neste sentido, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, para que a gente não venha aí a ter problemas. A gente tem que difundir isso, porque eu vejo que muita gente vai buscar a Previdência e perdeu a qualidade segurada. Professor. Olá. Então, o correto é, a pessoa foi mandada embora, por exemplo, mês de maio. O mês de maio ele está coberto pelo INSS, no mês de junho já não está mais. Então, o certo seria ele pagar o avulso do INSS. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte, para ele perder a qualidade segurada, existe um período, tá? Existe uma tabela, perfeito? Que vai de 12 a 36 meses. Então, eu preciso saber quanto tempo essa pessoa contribuiu para a Previdência Social, tá? O que eu disse foi o seguinte, para que ela não perca a qualidade segurada dela, ela tem que ficar atenta, entendeu? Ao período, né? Que ela ainda tem para frente, que é o período de graça, por isso fala período de graça, que está sem contribuindo para a Previdência Social, ainda ela mantém a qualidade de segurado. Então, ela tem que ficar atenta a isso. Não perde no mês seguinte, tá? E a segunda parte da sua fala está correta. Para não se correr o risco, é de bom alvitre que ela continue recolhendo, né? Para a Previdência Social, não na qualidade de segurado obrigatório, mas sim na qualidade de segurado facultativo. Ela quer contribuir para a Previdência Social. Aí ela mantém essa qualidade de segurada, uma outra situação. Porque muita gente perde a qualidade segurada, muita gente perde a qualidade segurada. Principalmente quem perde o emprego e vai exercer uma atividade informal. Acaba prestando serviço para alguém, mas não faz recolhimento, não se inscreve na Previdência Social, é um erro. Aí o cara fica adoecido, perfeito, vai bater as portas da Previdência e não tem qualquer benefício previdencial que lhe assegure. Aí essa pessoa estará muito enrolada, estará bem complicada mesmo. Tudo bem? Perfeito, professor. Obrigada. Vamos lá. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez representa uma suspensão do contrato de trabalho, porque é possível o seu cancelamento, se verificado posteriormente, através de perícia médica, a recuperação da capacidade para o trabalho do aposentado por invalidez. O benefício será cancelado e o empregado poderá retornar ao trabalho. É outra problemática que a gente tem de suspensão do contrato de trabalho, tá? Não é porque a pessoa está decorrência de um acidente de trabalho e foi aposentado por invalidez que a aposentadoria dele é definitiva. A aposentadoria dele é provisória, tá? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, a Previdência Social mandou 13 milhões de correspondências aos segurados
pedindo que eles passassem novamente por perícia médica, tá? Para verificar se efetivamente ele mantém a qualidade de segurado e aposentado por invalidez. E muitos deles foram rejeitados. E, na verdade, a gente conhece um monte de gente aí que está aposentado por invalidez, perfeito, que está aposentado por invalidez e que exerce alguma atividade laborativa. O benefício previdenciário dele deve ser cancelado. Perfeito? Então, tem que se tomar cuidado com isso. E por que eu tenho que ter conhecimento disso? Isso é para quem tem conhecimento de legislação. Vai que me aparece, né, e é nós o caso, vai que me aparece alguém no ambiente de trabalho que está aposentado por invalidez, me pede emprego, a partir do momento que ele recebeu o primeiro salário, o benefício dele é cancelado, a Previdência fica sabendo. Perfeito? Quem recebe aposentadoria por invalidez, o nome já diz, ele é inválido, ele não pode exercer qualquer atividade laborativa. Se ele vier a receber atividade laborativa, o benefício dele será cancelado. Por isso que é uma suspensão do contrato de trabalho, que a qualquer momento, a Previdência pode efetivamente chamar ele, tá? Para passar por uma perícia médica. E antes dessa pandemia, aí, com a reforma da Previdência, que era o segundo passo que a gente estava discutindo, né? O governo estava discutindo para aprovação, era reforma da Previdência e reforma tributária. Perdeu-se o foco em decorrência aí da pandemia, tá? Estava se tendo muita perícia médica de aposentadoria por invalidez, com reflexo nos contratos de trabalho, principalmente para tentar levantar dinheiro aí da Previdência e ver a fraude, ok? E, contanto que eu disse, foram 13 milhões de cartas enviadas aos segurados para que voltassem a realizassem perícia médica para ver se estavam aptos ao trabalho ou não. Isso acarreta a suspensão do contrato de trabalho. Nessa linha, meus amigos, vejam, eu falei algumas coisas de previdenciário para vocês, e como eu disse lá no início da aula, vejam como previdenciário e direito do trabalho são duas áreas irmãs, né, dentro do direito, e andam de mãos dadas. A gente tem que ficar todo momento se socorrendo do previdenciário e do trabalhista, previdenciário e do trabalhista, previdenciário e do trabalhista, para saber o que pedir na ação, senão a sua ação sai erroneamente. E olha que aqui você está falando de a pessoa que sofreu, que está adoecida, pessoa que sofreu acidente do trabalho, ok? Não é coisas pequenas, tá? Você está me falando de pensão mensal vitalícia, você está me falando de dano material, você está me falando de dano moral. Então, o seu pedido aqui tem que ser muito certo e determinado, específico do que você quer, para não dar margem, hein? Senão você acaba com a vida de uma pessoa. Simplesmente você acaba com a vida de uma pessoa. Você traz problemas para ela, tá? Você efetivamente traz problemas para ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Suspensão disciplinar. Uma das penalidades prevista pela legislação trabalhista do empregado faltou-se a suspeição, na qual cessa a prestação laboral, então o pagamento de salários. O limite máximo de suspensão é de 30 dias. E caso a penalidade aplicada supere esse limite, não poderemos falar de suspensão, e sim de extinção do contrato de trabalho. Então é aquele empregado faltoso, né? Aí a gente tem que verificar a convenção coletiva, tem que ver se tem contrato de trabalho, aquele empregado que a todo momento falta ao trabalho, e a gente vem suspendendo, ele não se enquadra, e a gente dá uma chance, suspende de novo, tá? A suspensão, se perdurar mais de 30 dias, aí eu tenho que falar em, efetivamente, extinção do contrato de trabalho e finalizar com ele, perfeito? Então, só que a gente também tem que ver o rigor, né, do empregador, tá? Porque suspensão, sem trabalho, sem salário, você fica suspendendo aí uma suspensão disciplinar. Será que era motivo de suspensão? Ou será que a dosimetria da aplicação disciplinar foi exacerbada? Ou então, olha que legal isso, que tem que estar esculpido no contrato de trabalho. Eu acho que vocês não pensaram ainda a respeito disso. Será que caberia no contrato de trabalho uma cláusula prevendo contraditório para aplicação de suspensão? Né? Será que caberia? Já que todo o nosso ordenamento jurídico
é movido dentro do contraditório e ampla defesa, eu falo, vocês falam. Eu falo, vocês falam. Eu falo, vocês falam. Como é que eu aplico uma suspensão de um empregado, ok? Sem ele falar. É complicadíssimo isso. Vou contar uma história para vocês. Historinha. Estava eu fazendo um empregador fazendo uma inauguração de um posto de gasolina, posto de combustível. Quando o quê? Me cai um pipa no telhado desse posto de combustível. Eu lá quietinho, no primeiro que eu não queria ter participado. Segundo que me convidou, eu fui, eu estava lá quietinho na minha, tomando lá, comendo um salgadinho, tomando minha cerveja, estava inaugurando o posto, estava com seus familiares e assim vai. Tá? Numa dessa, me cai um pipa no telhado do posto de combustível. E o cara estava com seus familiares, com a sua mulher e com seus filhos. Sendo que tinha um moleque lá, moleque mesmo, criança, 6, 7 anos de idade, que queria porque queria o pipa. E o professor Marcos estava quieto. Perfeito? Nessa, ele pede para um colaborador dele subir no telhado do posto de gasolina para pegar a pipa para o filho. Eu falei, puta, esse cara não fez isso, eu estou aqui quieto, esse cara vai me trazer problemas. E aí o colaborador se recusou. Falou, eu não vou subir aí, a altura disso, entendeu? Vai que eu caio. Não. Aí o empregador se exacerbou e falou, você vai sim, eu estou mandando. Ele falou, não vou não. Ok. E aí ficou um clima péssimo, né, na inauguração do posto de gasolina, porque ele queria que o colaborador subisse no telhado do posto para pegar a pipa e para dar para o filho dele, e o colaborador falou que não. Aí eu estava quieto, como estava dizendo. Aí ele me chama e fala, doutor, não quer cumprir as ordens da empresa, o senhor, por gentileza, aplica uma suspensão, tá, nele. Aí eu falei, suspensão? Primeiro que a gente não está no horário de trabalho agora, ele estava participando de uma festa de inauguração do posto. Perfeito? Aplicar uma suspensão porque o cara está se recusando a subir no telhado para pegar uma pipa sem qualquer EPI, equipamento de proteção individual. Aí eu chamei ele de canto, falei, vamos conversar ali só um minutinho, por favor. Eu falei, amigão, esse cara deve ter família também, se ele me cai desse telhado dessa altura, pode ser que ocorra um evento morte, ou ele fique paralisado, faz uma porcaria de uma pipa. Eu acho muito risco para pouca coisa. Entendeu? Eu acho muito... Não, que não sei o quê, só é advogado dele, é advogado meu. Eu falei, não, aí se a conversa partir para esse lado, aí realmente acho que aí não tem mais conversa. Não tem nem por que eu ficar aqui, eu só estou vendo o que pode acontecer. Estou te explicando o que pode acontecer. Resumindo, foi lá, suspendeu o cara, depois ligou para a contabilidade e mandou o cara embora por justa causa ainda. Ah, perfeito. Ele vai se lembrar pelo resto da vida dele quanto custou o valor dessa pipa. Né? Porque o cara contou essa historinha que eu estou contando para vocês, que aí teve impacto em dano moral, perfeito, e o juiz só perguntou para ele na audiência, né? O senhor pediu para o seu colaborador subir no telhado do seu estabelecimento para pegar uma pipa, porque seu filho de 6 anos queria, e ele se recusou, isso foi motivo de mandar embora por justa causa? Ok, o senhor suspendeu, depois mandou embora por justa causa, é isso? É. Né, porque o colaborador não tinha aceitado a suspensão, perfeito? Depois ele mandou embora por justa causa. Aplicou um dano moral que essa pipa saiu um carro zero, viu? Essa pipa custou caro, essa pipa custou muito caro, era mais fácil ter uma loja de pipa aí, ó, qualquer padaria ter comprado isso por 5, 10 reais, do que ter pago o que ele pagou a título de dano moral. Então, nessa linha, a gente tem que tomar cuidado, né, nessas suspensões disciplinares. Mas vocês não me responderam, que foi a minha pergunta. Daria para se colocar uma cláusula num contrato de trabalho que, quando da ocorrência da suspensão disciplinar, se procedesse o contraditório e a ampla defesa ao colaborador? Eu acho que sim, professor. Eu acho que daria sim, professor. Uma vez que o contrato ele pode ser revisto a qualquer momento. Não, na verdade, cabe sim, algumas empresas colocam isso, tá? Que o colaborador, quando da aplicação da suspensão disciplinar, ele demonstre as razões do seu inconformismo, ok? As razões do seu inconformismo, tá? Em decorrência do nosso ordenamento jurídico ser efetivamente contraditório e ampla defesa.
para que, de repente, ele apresente uma defesa e o empregador reconsidere isso, né, esta suspensão disciplinar. Porque, havendo suspensão disciplinar, é sem trabalho, sem salário. Tem pessoas que contam com o seu salário, um dinheiro contado mesmo para pagar suas dívidas, né? Para pagar suas obrigações. Então, qualquer desconto faz falta. Isso tem reflexo em DSR e outras coisas. Perfeito? Então, acaba sendo um valor exacerbado. Então, nessa linha que nós estamos conversando, tem algumas empresas, a maioria das empresas que eu advogo, eu peço para colocar. De repente, o empregador reconsidera, de repente, com uma orientação melhor, de repente, colocando um case que a gente já teve, tal como desse, de um dano moral, e que eu acho que o juiz aplicou muito bem o dano moral nesse caso, onde já se viu subir num telhado para se pegar uma pipa porque o filho de 6 anos quer. Esse cara também tem família, de repente é uma família que vai chorar porque o ente querido veio a óbito em decorrência, quebrou uma telha e o cara caiu. Não é situação para tanto, né, para ir buscar uma pipa no telhado. Tudo bem aqui, meus amigos? Deu para entender o caso que eu expliquei para vocês ou não? Ficou claro? Ficou assim, professor. Tem alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém. Professor. Tem 25 pessoas. Então, vocês podem conversar comigo, que eu deixo. Sim, Estamos professor. aqui, professor. É que tá tão claro que não dá nem para questionar. Então, tá bom. Por último, próxima situação, prisão provisória. O empregado que cometeu crime, mas ainda não teve condenação criminal transitada em julgado, não pode ser demitido por justa causa. Entretanto, por estar preso provisoriamente, também não pode continuar a prestar os serviços. E, portanto, esta é uma hipótese de suspensão contratual. Nessa prisão provisória, meus amigos, a gente vai ter muitos casos de devedor de pensão alimentícia. Mas muitos mesmo, tá? Que, principalmente nos dias de hoje, né, muita separação, muito divórcio, ok? A pessoa vai ser recolhida à prisão, suspensão do contrato de trabalho, sem salário. Ele está preso provisoriamente. Ok? É uma prisão administrativa, né? E não uma prisão com pena. Vocês devem ter visto isso em penal ou vão ver ainda. Então, no direito do trabalho, a gente tem muito reflexo de suspensão contratual em decorrência de não pagamento de pensão alimentícia. O cara deixa de pagar, muitas das vezes está trabalhando lá no meio ambiente de trabalho, chega a polícia, obviamente, levar preso. Putz, grima, não tem o que fazer. Vai e suspende o contrato de trabalho dele. Sem trabalho, sem salário. Ele está preso provisoriamente. Significa dizer que ele vai cumprir a pena administrativa e, posteriormente, voltará a trabalhar. Tá? Isso é uma realidade assim, muito forte que a gente enfrenta todos os dias também. Tá? Problemas com pensão alimentícia. Quando o juiz manda, quando a gente recebe, estando pela empresa, recebe um ofício do juiz pedindo para descontar em folha, top. O duro é quando não recebe o ofício e o alimentante, né? Alimentante e alimentado, o alimentante tem que pagar por conta. Aí ele esquece, aí ele atrasa, aí ele se enrola, aí dá um rolo desgraçado e muitas das vezes acarreta aí a suspensão contratual. Tudo bem? Professor, eu até entendo que a pensão alimentícia a pessoa tenha que pagar e tal, mas eu vejo assim, se ele já não ele não conseguiu pagar trabalhando, aí ele chega, é preso, né? Tem a suspensão dele, tem a suspensão dos ganhos. Como que ele vai pagar, então? Aí também tem o seguinte, se a gente só existe prisão por dívida no caso de pensão alimentícia. Se efetivamente, né, ele não for obrigado a pagar, tá? Efetivamente as pessoas acabam fazendo filho por aí e acabam não pagando, ok? Então, primeiro entra o senso de responsabilidade, tá?
Fez, tem que criar, tem que pagar. Esse é o número 1. Tá? 2, a criança não pode ficar efetivamente sem comer. Tá? A fome, você almoça hoje, como daqui a pouquinho nós estamos indo almoçar, daqui 3, 4 horas você está com fome de novo, principalmente criança. Perfeito? Então, onde eu quero chegar com esta fala? A pessoa tem que dar os pulos dela, sei lá, como eu fui numa situação dessa, que o juiz falou, amigão, você vai me vender efetivamente limão no farol, vai ser flanelinha, faz qualquer coisa, mas a criança tem que receber. Perfeito? E agora vocês imaginem nesta situação de pandemia, estou sempre me referindo a ela, quantas pessoas perderão os seus empregos, né, que já são muitas, não é pouca não, hein? Muitas, né? Já perderão o emprego. Eu vejo que a Saraiva, a semana passada, mandou centenas de pessoas embora. Vocês ficaram sabendo disso? Tem alguém aí que trabalha na Saraiva ou não? Tem um colega que trabalha. Colega? Isso. A Essene fechou, professor, é uma loja de roupas. Qual fechou, nome? mandou todos os empregados embora. Qual o nome? Essene. Então, vamos lá. Nessa linha, onde eu quero chegar. O reflexo disso, né? Reflexo aqui no contrato de trabalho e vai ter reflexo no direito de família lá, porque muitas pessoas não vão sem salário, como é que a pessoa vai pagar a pensão alimentícia? Não quero entrar muito nessa seara, porque não faz parte da nossa aula, né? O direito de família. Mas a consequência jurídica aqui é suspensão do contrato de trabalho, prisão, e teremos muitos problemas. Muitos problemas, serão poucos não, muitos. Mas aí alguém vai ter que se virar. Entendeu? Eu tenho um amigo que tinha um alto cargo, vou se considerar um alto cargo, ganhava em torno de 20 mil reais, está vendendo torresmo, de porta em porta. Nunca vi esse cara fazer esse tipo de coisa, entendeu? É complicadíssimo, a situação aí fora está terrível, né? Então, vamos ver o que a gente, os reflexos disso. Um deles aqui, efetivamente, é a prisão provisória, tá? Suspensão do contrato de trabalho. Perfeito? Afastamento para inquérito para apuração de falta grave. Quando o empregado estável é acusado de cometer falta grave, a CLT estabelece que o empregador poderá afastá-lo de suas funções durante inquérito instaurado para apuração de falta grave. Então, a grande problemática, as pessoas pensam que só porque tem estabilidade, a gente vai ter lá nas últimas aulas, aula sobre estabilidade, a pessoa pensa que todas as estabilidades são definitivas. Todas as estabilidades, ao contrário, elas são provisórias. Perfeito? Então, não é porque a pessoa tem estabilidade que ela não pode ser mandada embora. Quem disse isso? Porém, existe um procedimento judicial, tá? Para se apurar se ela cometeu uma falta grave. Chama-se inquérito para apuração de falta grave. É um procedimento mais robusto, tá? Demanda prova em juízo, é aberto instrução criminal, instrução processual, perdão, para se apurar o que ela cometeu. É considerado uma falta grave, porque se for considerado falta grave, tá? Ok? Ela efetivamente pode ser demitida. Você está tirando a estabilidade de alguém. Porém, neste período, né, o empregado estável, acusado de falta grave, poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Então, tudo isso a gente tem que passar para o colaborador. Amigão, não é porque você está uma moça gestante, por exemplo. Não é porque você tem direito à estabilidade gestante, você pode chegar a hora que você quer, sair a hora que você quer, não trabalha. Gestação não é doença. Perfeito? Existe um remédio jurídico chamado inquérito para apuração de falta grave, que se você não andar, né, dentro dos ditames legais, efetivamente eu vou pedir para instaurar o inquérito. Isso é um processo judicial, abrir instrução processual para quebrar sua estabilidade. Tudo bem? Então, estou te informando do que efetivamente pode acontecer com você. Tá? Esta é a hipótese de suspensão contratual, porque durante o afastamento, tá, que não possui prazo definido, o empregado afastado não recebe salário. Porém, caso o inquérito conclua que a acusação é improcedente,
o empregador deverá pagar os salários de todo o período de afastamento e, com isso, configura-se interrupção contratual. Lógico, se o inquérito para apuração de falta grave, suspendo ele. Porém, se a acusação for julgada improcedente, todo o salário efetivamente do período é devido. Aí passa-se a configurar interrupção contratual, ok? Sem trabalho, porém com pagamento de salário. CLT, artigo 495. Reconhecida a inexistência da falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Vejam só, hein, amigo, quanta coisa, hein? Então, se vocês fizerem uma análise aí bem simplista do que a gente está estudando, veja que se a gente fica trabalhando com suspensão e interrupção, suspensão e interrupção, suspensão e interrupção, a todo momento. Pago o salário ou não pago o salário? Se pago o salário, eu tenho os encargos. Perfeito? Aí eu tenho que ativar outras pessoas, contabilidade, departamento pessoal e assim vai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Afastamento para participação em curso ou em programa de qualificação profissional. Muitas das vezes, né, o empregado se afasta, perfeito, para se qualificar efetivamente profissionalmente. Tá? Então, ele não quer ser demitido, ele só quer se qualificar, ele quer melhorar o currículo dele. Às vezes ele tem, efetivamente, ele quer fazer um mestrado, um doutorado, qualquer curso de qualificação, perfeito, sem problema, suspensão do contrato de trabalho, e às vezes o empregador não quer admiti-lo, fala, se ele vai se qualificar, ele vai utilizar essa qualificação para dentro da minha empresa, vou demitir para quê? Para que eu vou demitir? Perfeito? Então, é de extrema relevância. Empregado eleito para a direção da empresa, ok? O empregado é eleito diretor de sociedade anônima, podemos estar diante aí de uma suspensão do contrato de trabalho, visto que o exercício da diretoria pode suprimir o elemento fático jurídico da subordinação, tá? Então, muitas das vezes, o cara se candidata, né? Principalmente dependendo do tipo empresarial, para ele ser diretor da empresa, tá? De repente, é a empresa que, para ser diretora, faz uma eleição, ok? Aí, ele efetivamente vai se qualificar, vai se dedicar a isso, a gente pode estar diante aí de uma suspensão do contrato de trabalho. Empregado eleito para representação profissional ou sindical, tá? Esta previsão seletista para suspensão contratual dos empregados que estejam eleitos para exercício de representação sindical ou profissional. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto aos órgãos de deliberação coletiva. Considera-se licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual. O tempo que o empregado se ausentar do trabalho, do desempenho das funções a que se refere esse artigo. Serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório é prestado pelos jovens incorporados às Forças Armadas durante o período normal de 12 meses, tá? O serviço militar inicial dos incorporados terá duração normal de 12 meses. Lei 4375 de 64, tá? A grande problemática a classificação desse afastamento apresenta controvérsias, mas tende a ser considerado como suspensão contratual, por não haver pagamento de salário durante essa sua duração, tá? A CLT ressalta que esse afastamento não pode motivar rescisão contratual. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. É aquela situação que a gente já viu, né? Que muitas das vezes o jovem, quando está para ingressar efetivamente no exército, né, quando está para se alistar, no ano que ele completa 18 anos, fica ruim para ele conseguir emprego, tá? Por quê? Porque não é motivo de rescisão do contrato de trabalho, não pode ser motivo, e ele efetivamente terá 12 meses aí de suspensão do contrato de trabalho. Ah, professor, a grande problemática subentende-se que o jovem está iniciando no mercado de trabalho, até porque você pode só começar a trabalhar a partir dos 16 anos,
então ele tem pouco tempo de experiência, ele já começa e já suspende. Então, o empregador não olha isso com bons olhos, né? Ele efetivamente não olha quando está prestes a prestar serviço militar. Assim, como ocorre no afastamento por acidente de trabalho, na prestação de serviço militar obrigatório, a contagem do tempo de serviço e recolhimento do FGTS, mesmo sendo espécie de suspensão contratual, que é as duas exceções que a gente viu acima. Pessoal, terminamos aqui a enumeração das diversas hipóteses de interrupção e suspensão contratuais. Como todos puderam perceber, é uma lista extensa, havendo situações em que em princípio são interrupção, mas dependendo da determinada circunstâncias, podem configurar suspensão contratual e vice-versa. Falei de algumas legais, falei de algumas que não são legais. A gente tem que ficar antenado se é efetivamente causa de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Alguma dúvida, meus amigos, a respeito de tudo isso? É muita causa, não é não? Falem comigo. Professor, eu tenho uma com relação aí ao jovem que se alista, né, no serviço militar. Ele é suspenso, né, o contrato dele. Mas para fins de aposentadoria é contado? É contado como tempo de serviço ou não? Será que está aqui? Assim como ocorre no afastamento por acidente de trabalho, na prestação do serviço militar obrigatório, há contagem do tempo de serviço e recolhimento do FGTS, mesmo sendo espécie de suspensão contratual. Ah, perfeito. Por isso que os empregadores, na idade aí, efetivamente, no ano que vai se completar 18 anos, né, próximo aí ao alistamento militar, não gosta muito de contratar esses jovens. Perfeito? Professor. Tudo Professor, bem? Renato, eu Fala, queria fazer uma pergunta. Quando você falou do inquérito para apurar a falta grave, ele corre na Justiça do Trabalho ou ele corre em âmbito criminal? Não, aqui a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Justiça do Trabalho. Calma, Renata. Deixa eu falar. Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Tá? Todos os crimes, condição análoga de escravo, falta de registro em carteira de trabalho e assim vai, o juiz oficia, tá? Um promotor de justiça federal, tendo em vista que a Justiça do Trabalho pertence à Justiça Federal, para que ele tome as medidas cabíveis, inclusive num crime de falso testemunho, tá? A Justiça do Trabalho não tem competência criminal, ela não analisa processos criminais. Este inquérito recebe o nome de inquérito, mas é um processo administrativo, tá? Quer dizer, é um processo judicial com, como é que eu posso dizer? Com cunho administrativo, perfeito? Vai ser, é uma ação isso, abre-se uma ação na Justiça do Trabalho, é um processo judicial, para ver efetivamente se esse empregado estável dentro do ambiente do trabalho, ele comete falta grave, tá? Porque é o que eu disse, tem empregado que pensa o seguinte, eu sou estável mesmo, quando acabar a minha estabilidade, eu vou sair da empresa. Aí o cara não tá nem aí, ele chega atrasado, sai a hora que quer, não obedece às ordens do empregador. Então, não é porque ele é estável, tá, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu vou apurar se o que ele está cometendo é falta grave. Sendo falta grave, entendeu? Efetivamente, ele será demitido, tá? Se verificar a procedência da acusação, tá? Por isso que é aberto contraditório e ampla defesa. Ai, desculpem. E o trâmite é normal, né? Se a rola testemunha, como processo. Não entendi a pergunta. O trâmite é normal. Não, complementando o que você acabou de falar. Eu queria saber, o trâmite é normal, né? A rola-se testemunha, é exatamente como seria um processo judicial. Normal. Só recebe o nome de inquérito por ter cunho administrativo, você entendeu? Tá? Mas é uma ação judicial. Uma ação judicial, entendeu? É para o estável não ficar se achando muito, né?
Calma, não é porque você é estável que você vai fazer o que você bem quer aqui, assim, entendeu? A gente vai ter uma aula de estabilidades que tem inúmeras estabilidades, tá? Inúmeras estabilidades. Mas para que você tenha um bom senso, né? Não saia aí causando no ambiente de trabalho, entendeu? Tá bom, obrigada. Nada, Renato. Mais alguma pergunta, meus amigos? Deixa eu voltar aqui para o Teams. Mais alguma pergunta? Não? Quem que falou para mim que tem um amigo da Saraiva que trabalha na Saraiva? Eu, Danilo. Eu quem? Danilo? Isso. Como é que tá lá, Danilo? Ele comentou alguma coisa com você a respeito da demissão do pessoal da Saraiva? Pelo menos na unidade dele, ele disse que teve muito corte, principalmente no pessoal do atendimento. Uma equipe, não disse aos certos números, mas uma equipe de 100, pelo menos uns 40 foram para a rua. Foi muita gente. Entendi. Então tá bom, Danilo. Meus amigos, eu vou encerrar por aqui. Se alguém não tiver mais dúvidas, não esqueçam do trabalho para a semana que vem. Trabalho, o prazo é improrrogável. Perfeito. Façam com carinho, será um grande aprendizado aí, posso garantir para vocês. Fecha a câmera aí, Danilo, por favor. A sua câmera, isso. Com certeza é um trabalho bem produtivo, então eu ia pedir essa gentileza de vocês, de se dedicarem aos trabalhos. Com certeza, isso terá reflexo ainda quando vocês se formarem, tá? Então, deem uma olhada aí com bastante carinho, façam um bom trabalho e a gente vai se falando. Professor. A representante de classe tem efetivamente os meus contatos. Professor? Diga, Elaine. Não é uma dúvida, é um pedido. Está aqui na tela, vocês estão vendo aí o trabalho ou não? Não, agora sim. Agora sim? Sim. Então, vou deixar aqui para quem chegou atrasado, hein? Para entrega a semana que vem. Tá. No caso, eu queria fazer um pedido. Há umas aulas anteriores, o senhor falou sobre uniforme, sobre roupa, e o senhor mostrou umas fotos de um tamanho, a forma certa de se vestir. Aí o senhor falou que ia mandar para mim e não mandou. O senhor poderia me mandar essa foto? Deixa eu achar aqui. Tá bom. Já sei o que você quer. Posso tirar aqui o trabalho? Posso, né? Depois eu abro o WhatsApp e passo. Calma aí, deixa eu voltar para cá e abrir, parar de compartilhar minha telinha. Estou aqui. É isso aqui que você quer, Elaine. É uma aluna, na verdade, que quer. Aqui, ela me pediu que fizesse esse pedido para o senhor. Isso. Apresentação pessoal sobre a empresa e suas regras. Ótimo isso, hein? O que é permitido e o que não é permitido. Tá? Olha aqui que não é permitido. Calça legging. Tomara que caia. Legal, hein? Não vou ficar lendo muito isso não, que isso faz prova contra mim. Pessoal, obrigado aí pela participação. Ok, agradeço aí a participação de todos. Me coloco à disposição. Danilo, depois manda um WhatsApp para mim que eu quero falar com você. Tá? E estou à disposição para quem tiver alguma dúvida e façam bem o trabalho. Elaine, estou passando para você o trabalho via WhatsApp para você passar para a galera. Pode ser? Pode. Obrigado. E aí, o senhor tira uma foto desse folder aí para mim, por favor? Eu vou escanear e enviar para a senhorita. Sim, senhor. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Obrigada.